Vamos começar a estudar nessa aula o que é equilíbrio químico. Vamos estudar o que é equilíbrio químico, o que é constante de equilíbrio químico, quais são os fatores que alteram o equilíbrio químico. Vamos estudar o que é pH, pOH. Vamos estudar o que é constante de equilíbrio químico, que é o Ka. Vamos estudar o que é constante de equilíbrio geral, pode ser Ka, Kb, constante de ácido, constante da base. E nós vamos também estudar o Kh, que é a constante de hidrólise da água. Tá bom? Por favor, não leve para o duplo sentido. Ficou claro? Vamos lá. Primeira coisa, estudar o que é equilíbrio químico. Vou pegar aqui os detalhes. Primeiro, o equilíbrio químico ele trabalha com uma ideia chamada equação reversível. Por exemplo, o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, quando você coloca ele num aquecimento bem simples mesmo, ele se decompõe em óxido de cálcio e gás carbônico. O fato, e isso que é interessante, é que o óxido de cálcio e o gás carbônico formado na reação, então uma coisa assim neles, eles começam a reagir entre si e formam novamente o carbonato de cálcio. Ou seja, essa equação ela pode ocorrer da direita para a esquerda, nós dizemos que é uma equação no sentido direta, quando a gente lê, tudo bem? Ou também ela pode ocorrer no sentido da direita para a esquerda, que é no sentido inverso. É um caso bem simples do que se denomina equilíbrio químico. Mas o que é mais importante, é esse que eu vou colocar. Vou colocar um exemplo número 2 aqui, que é o exemplo clássico de equilíbrio químico. Eu tenho H2 no estado gasoso, ele reage com I2, também no estado gasoso, e numa espécie de equilíbrio químico, eles formam o ácido iodídrico, que é o HI, que o balanceamento aqui são 2 mols. Se nós fôssemos fazer um gráfico dessa reação química, nós poderíamos fazer um gráfico desse tipo. Um gráfico de concentração pelo tempo, pelo sentido da reação. Esses caras são os reagentes, e no início eu tenho alguma quantidade deles, concorda comigo? O preto vai representar o hidrogênio, e o azul vai representar o iodo. Tudo bem aqui? Uma outra linha eu vou colocar aqui, que é vermelha, vai representar a concentração de HI formada, tá ok? Pessoal, vocês estão percebendo que a reação começa no tempo igual a zero, obviamente. Mas a partir de um intervalo de tempo T1, não é que as concentrações fiquem exatamente iguais. Mas vocês podem perceber no gráfico que as concentrações ficam constantes. Esses caras aqui que eu desenhei a princípio, esses caras aqui são os reagentes da equação. Eles têm um determinado valor, indicando que eles têm uma quantidade em mols deles no começo, e quando a reação acontece, a quantidade de reagentes ela vai caindo. Mas nesse intervalo de tempo 1, o que acontece? As concentrações dos reagentes começam a ficar estáveis. No caso, olhando para o produto, que vai ser representado pela linha vermelha, ele começa do zero. É lógico, porque no começo da reação não tem porcaria nenhuma deles. No momento que a reação vai acontecendo, vai aumentando a quantidade deles, até eu chegar ao dado limite. Esse intervalo de tempo T1, em que as concentrações tendem a não mudar com o tempo, denomina-se equilíbrio químico. Isso que é importante lembrar. Equilíbrio químico é um ponto que a reação não acaba. Não é questão que a reação acaba. É um ponto em que as concentrações permanecem constantes. Elas permanecem constantes no sentido de ser um equilíbrio dinâmico. Olha a frase que eu estou utilizando. Equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico significa que a reação está acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, a velocidade que o H2 e esse H2 reage com o I2 para formar esse HI é a mesma velocidade com esse HI que dá o jeito de se transformar de novo no H2 e no I2. Então, o equilíbrio químico não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, em que a única coisa que é igual aqui, o que é igual? Eu não estou dizendo que as concentrações são iguais, eu estou dizendo que a velocidade 1, que é a velocidade de formação, é igual à velocidade 2, que é a velocidade de decomposição. De novo,
Equilíbrio químico, as concentrações não necessariamente são iguais. Podem ser, mas não é o caso. O que é igual no equilíbrio químico é a velocidade de formação e de decomposição para voltar para o que era antes. Isso é equilíbrio químico. Ficou claro aqui a ideia? Outro detalhe importante. O equilíbrio químico, pelo menos para efeito de ensino médio e até para concurso, né, que nós estamos estudando, ele é equilíbrio químico. Existem dois tipos de equilíbrio químico que a gente pode trabalhar: equilíbrio químico homogêneo e heterogêneo. Vamos falar sobre isso agora. Mas o fato, e eu estou explicando isso, é que quando faz equilíbrio químico, o que te interessa é o estado gasoso. Nós estudamos o estado gasoso. Os outros casos não me interessam. Como assim? Vamos tentar escrever esse caso aqui. Existe o que nós chamamos de equilíbrio químico homogêneo e equilíbrio químico heterogêneo. O que é equilíbrio químico homogêneo? Equilíbrio químico homogêneo é quando todas as fases das substâncias que fazem parte da reação química estão numa única, desculpa ser repetitivo, numa única fase. Aí a fase que me refiro é a fase gasosa ou aquosa, que é o que nós estudamos. Por exemplo, H2 no estado gasoso, isso aqui é fundamental nós enxergarmos essas letrinhas, tá bom? H2 no estado gasoso reage com O2 no estado gasoso, produzindo com O2, né, produzindo H2O, também no estado gasoso. O balanceamento dessa equação vai ficar 2, o balanceamento dessa equação vai ficar 2. Esse é um equilíbrio químico homogêneo? Sim, é um equilíbrio químico. Desculpa, equilíbrio químico tem que ter a seta dupla, tá? É um equilíbrio químico homogêneo. Por quê? Porque nós percebemos que todas as fases, tanto dos reagentes quanto dos produtos, estão na fase gasosa. Ok? Se eu pegar, por exemplo, esse foi exemplo, eu coloquei exemplo A. Exemplo B, se eu, por exemplo, pegar o HCl e dissociar o HCl, vai ficar dissociar em H+, e Cl-. Aqui aquoso também. Ou seja, estão dissolvidos em água. Isso é um equilíbrio químico homogêneo? Também é um equilíbrio químico homogêneo, porque todo mundo está na mesma fase. Tá, Henrique, o que significa um equilíbrio químico heterogêneo? Equilíbrio químico heterogêneo é quando uma das fases está no estado sólido, líquido ou gasoso. Aliás, está em fases diferentes, principalmente estado sólido e estado líquido, tudo bem? Por exemplo, aqui eu tenho carbonato de cálcio sólido, ele se decompõe, eu até expliquei essa reação química, em óxido de cálcio sólido mais gás carbônico no estado gasoso. Esse equilíbrio químico, ele é heterogêneo. Por que ele é heterogêneo? Porque nem as fases que compõem a reação química de reagentes e produtos não estão na mesma fase. Ou seja, não está todo mundo no estado gasoso, não está todo mundo no estado aquoso. Tem alguém no estado sólido, esse equilíbrio químico heterogêneo, tá bom? Tá, Henrique. Mas de que serve isso? É porque quando eu for fazer um cálculo, eu for ensinar agora, eu tenho que sempre trabalhar com os equilíbrios homogêneos, no sentido de serem gasosos e aquosos. Guarda essa informação, vamos estudar mais um detalhe agora, chamado constante de equilíbrio. A expressão constante de equilíbrio, ela foi criada, pelo menos a princípio, pelos noruegueses, chamados, deixa eu ver se eu consigo escrever o nome dele, Guldberg e Vaz. E esse negócio que eles fizeram ficou denominado como Lei da Ação das Massas. Lei da Ação das Massas. O que diz esse negócio que eles estão dizendo aí? O que diz essa reação? O que diz essa lei? A lei da constante de equilíbrio pode ser explicada genericamente da seguinte forma. Uma substância A reage com uma substância B, produzindo uma substância C e uma substância D. O balanceamento vai ser como? Azinho, Bzinho,
E aqui Czinho e Dzinho, ok? Eu posso, isso aqui é um equilíbrio. Eu tenho velocidade 1 e tenho velocidade 2. Tudo bem? Então, a velocidade 1 pode ser dada pela lei da ação das massas, que é a lei da velocidade de reação química, né? Velocidade de reação química pode ser o quê? K1 multiplicado pela concentração de A multiplicado pela concentração de B. E essa velocidade 2 pode ser expressa por K2, que é a constante de velocidade de uma reação química, né? Que é igual à concentração C multiplicado pela concentração D. E não esqueça, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, elevado aos respectivos coeficientes da equação química balanceada. Tudo bem? A grande sacada desses caras foram relacionar duas coisas. Esses caras aqui não são os produtos da reação química, e esses caras aqui não são os reagentes da equação química. Eles denominaram uma coisa chamada constante de equilíbrio, uma relação. Ou seja, o K1 dividido pelo K2. Ficou claro aqui? É só dividir uma equação pela outra. É só dividir os produtos. Aliás, é o contrário. É o K2 dividido pelo K1. Como assim, Henrique? Ele falou o seguinte: a constante de uma reação química é a relação entre a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Se eu for substituir isso daqui, ficaria assim: constante de equilíbrio, que eu vou denominar a partir de agora de Kc, é igual ao produto das concentrações molares dos produtos, dividido pelo produto das concentrações molares dos reagentes, elevado aos respectivos coeficientes da equação química balanceada. Ou seja, isso aqui deriva da fórmula da velocidade, que a princípio nós não vamos utilizar mais, nós vamos utilizar apenas isso daqui. Tome muito cuidado. Esse, quando eu falo assim, esse entre colchetes, C, isso aqui significa, eu não estou inventando, isso aqui significa concentração molar. E o que é concentração molar? Quando eu falo que esse cara C significa concentração molar, significa número de mols de C dividido pelo volume em litros da solução. O problema é que quando tu faz a montagem da equação do Kc, que é a constante de equilíbrio de uma equação química, você tem que trabalhar sempre todo mundo no sistema homogêneo, ou seja, todo mundo ou tem que estar no estado gasoso ou tem que estar no estado aquoso para você poder fazer o cálculo. Esse é o pulo do gato da questão. Ou todo mundo está no estado gasoso ou não está no estado aquoso. Caso não esteja, é um equilíbrio heterogêneo e o cara que não está no estado gasoso ou no estado aquoso, ele não entra no cálculo de equilíbrio químico. Como assim? Por exemplo, vamos fazer uma equação genérica aqui. Nós temos aqui SO3 no estado gasoso, ele equilíbrio químico, a equação forma SO2 e O2. O balanceamento aqui vai ficar 2, o balanceamento aqui vai ficar 2, tudo bem? Como é que eu escreveria o Kc dessa equação química aqui? Kc é produto dividido por reagente, né? Vai ficar SO2 elevado ao quadrado, multiplicado por O2 elevado a 1, dividido pela concentração molar do SO3 elevado ao quadrado. Por que eu coloquei direto? Porque está todo mundo no estado... está todo mundo no estado gasoso, por isso que eu pude colocar direto. E se não estivesse, por exemplo, se fosse assim, todo mundo no estado gasoso e no estado aquoso, né? Por exemplo, se eu tivesse assim, ferro 2+, reagindo com cobre 2+, aquoso, tá? Forma ferro 3+, aquoso e cobre mais aquoso. Está todo mundo na mesma fase? Está. Está todo mundo na mesma fase aquosa? Então, como é que ficaria o Kc?
Kc vai ser concentração de Fe3+, reagindo com cobre+, dividido por ferro 2+, multiplicado por cobre 2+, ou seja, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Isso é equilíbrio químico, isso é o Kc. O problema, que esses, como eu estava falando anteriormente, esses casos que eu fiz são todos equilíbrios homogêneos. Ou está todo mundo em estado gasoso, ou está todo mundo em estado aquoso. E se não for assim, por exemplo, se for desse jeito aqui, esse exemplo C, eu tenho... Não, cobre não. Eu tenho carbono no estado sólido reage com oxigênio no estado gasoso, produzindo CO2 no estado gasoso. Esse equilíbrio químico homogêneo ou heterogêneo? Esse equilíbrio químico é heterogêneo, porque ao menos uma das fases está numa fase diferente, gasoso e aquoso. Tudo bem? Ficaria como? Kc, que é constante de equilíbrio, é produto dividido por reagente, não é isso? Balanceamento já está ok? Já. Então vai ficar o quê? Concentração de CO2, eu coloco ele porque ele está no estado gasoso, dividido pela concentração de O2 apenas. Ou seja, esse C, que está bem aqui, olha, no estado sólido, ele não entra no cálculo de equilíbrio químico. Ele não entra no cálculo de equilíbrio químico. Não quer dizer que ele não faça parte da reação. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que, para efeito matemático, para efeito do cálculo de Kc, nós não vamos considerar. Ficou claro? Ah, sim, toma muito cuidado. Outra coisa. Anotem isso. O equilíbrio químico, quando faz o cálculo, tem que estar no estado gasoso ou aquoso. Não é E, é ou. No estado gasoso ou aquoso. Num exemplo que tem estado gasoso e aquoso ao mesmo tempo, prevalecerá o estado gasoso. Ficou claro? Já fale, o que foi? Eu não entendi o que segue o Kc. Não, tu falou que tinha entendido como é que faz o cálculo, né? Isso aí, eu não entendi direito. Tipo assim, eu sei fazer como um cálculo, mas eu não entendi para que serve mesmo realmente esse Kc. Ah, sim. É porque a gente colocou aqui que a reação ela pode ser direta, ela pode ser inversa. Ela pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Só que na vida real, do jeito que eu fiz o cálculo aí, dá a impressão que as quantidades de reagentes e produtos produzidos na reação são iguais, não é verdade? Ou seja, as quantidades, o número de mols, produtos e reagentes são iguais. Eu tinha até falado anteriormente que equilíbrio químico significa que as velocidades de reações são iguais, não que as quantidades são iguais. Ora, o valor de Kc, isso eu vou explicar depois nos exercícios, vai indicar se a reação química está favorecendo o produto ou se está favorecendo os reagentes. Dependendo do valor do Kc, batendo o olho no Kc, tu consegue identificar se a reação está favorecendo o produto ou os reagentes. Mas isso não é importante agora. O importante agora é a gente aprender a calcular o equilíbrio químico de uma reação. Tudo bem aqui? Isso foi a primeira parte. Esse equilíbrio químico que eu te ensinei agora se chama equilíbrio químico em termos de concentrações. Mas eu também posso colocar equilíbrio químico em termos de pressões. Como é que é o raciocínio? É o mesmo. Vamos lá. Continuando aqui. Constante de equilíbrio em termos de pressão. Praticamente o mesmo raciocínio. Mais uma vez, eu tenho substância A reage com a substância B, produzindo uma substância C e uma substância D. O balanceamento é A, o balanceamento é B, o balanceamento é C, o balanceamento é D. Eu tenho, a partir de agora, eu tenho que estudar um negócio chamado Kp, que é a constante em termos de pressão. Kp vai ser o quê? Vai ser o quê? Pressão. Aliás, não precisa nem colocar colchetes. É um cálculo quase que direto. Vai ser pressão dos produtos dividida pela pressão dos reagentes, tudo bem?
Ou seja, vai ficar a pressão de C elevado a C, multiplicada pela pressão de D elevado a D, dividida pela pressão de A elevado a A, multiplicada pela pressão de B elevado a B. Isso que é a pressão. E essa pressão que nós vamos trabalhar, normalmente ela vai ser dada em ATM. É claro que vale as mesmas regras anteriormente. Na verdade, até mais rígida, né? Porque no caso de pressão, todas as substâncias que nós vamos jogar no cálculo de pressão têm que estar no estado gasoso. É até lógico, né? Tem que estar todo mundo no estado gasoso. Uma coisa importante com respeito a esse cálculo de Kp é que eu possa relacionar, eu posso fazer uma relação de Kp com Kc. Como? É essa fórmula aqui, olha. Kp é igual a Kc multiplicado por Rt elevado a ΔN. Esse ΔN é o somatório do número de mols dos produtos menos o somatório do número de mols dos reagentes. E quando eu me refiro ao número de mols dos produtos, eu estou falando do número de mols dos coeficientes da equação química balanceada. Como assim, Henrique? Por exemplo, eu tenho uma equação desse tipo. Bem simples. H2 reage com O2, produz H2O. O balanceamento aqui é quanto? 2. O balanceamento aqui é quanto? 2. Aqui são os produtos. Nós já sabemos, né? E aqui eu tenho os reagentes. Quantos mols eu tenho desse lado? Bora calcular o ΔN? Só para você entender o que é ΔN. Quantos mols tem desse lado? 2. Quantos mols tem no lado dos reagentes? 2 mais 1, 3. Portanto, vai dar menos 1. ΔN é igual a menos 1 nesse caso. Ficou claro aqui a ideia? Lógico, eu coloco o valor que der. Positivo ou negativo. Isso é a explicação básica. Vamos fazer exercícios para tentar fixar. Ok? Nicole? Vamos lá.